Deixa eu te fazer uma pergunta, torcedor rubro-negro. Quando eu falo de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras em final de Libertadores, qual nome de jogador vem à cabeça? Andrés Pereira? Pois é, ele deu uma declaração que está dando o que falar envolvendo o Flamengo. E no mesmo vídeo, eu vou falar de Neymar e Cristiano Ronaldo no Flamengo. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações. Eu vou começar falando de Andrés Pereira. Galera, ele deu uma entrevista longa para o podcast Toque e Passa, tá? Podcast lá do Grupo Globo. O nome do podcast é esse, Toque e Passa. Uma entrevista longa. E no meio dessa entrevista ele falou sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. E, gente, ele revelou que conversa com o Felipe Luiz, disse que sonha voltar para o Flamengo e que se encaixaria no atual time rubro-negro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Abre aspas para Andrés Pereira. Só Deus sabe, risos. Sempre deixei claro que, se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, joguei com a Arrascaeta, com o Gerson na seleção. Sei também que encaixaria no time do Felipe Luiz, que é um grande amigo. A gente conversa muito, mas é uma coisa que está em aberto. Tenho um contrato de 2 anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito. Mas virei torcedor do Flamengo e essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial. Ele, Felipe Luiz, está fazendo um grande trabalho no Flamengo e a gente conversa sobre essas coisas. Quando o Flamengo está bem, mando parabéns. Quando não está bem, também mando uma mensagem, uma cornetada. Está precisando de um meia aí, hein? Risos. Mas a cornetada é como torcedor, disse Andrés Pereira em entrevista ao podcast Toca e Passa. Só recapitulando, na última janela de transferência, o Andrés Pereira quase foi para o Palmeiras. Clube que venceu o Flamengo na final da Libertadores com um erro grotesco dele. Erro esse que eu considero o maior erro da história do Flamengo, foi numa final de Libertadores. Então, quase foi e dizem que só não foi porque no fim das contas ele acabou desistindo. É o que as pessoas falam nos bastidores, que o Fulham no fim das contas aceitou a proposta financeira do Palmeiras, o projeto do Palmeiras para o jogador era para ele usar a camisa 10, um grande projeto, só que aí no fim das contas o jogador acabou recuando e preferiu ficar no Fulham. Gente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu gosto do futebol do Andrés Pereira. Se eu falasse para vocês que eu não gosto do futebol do Andrés Pereira, eu estaria mentindo. Para mim, é um bom jogador. Agora, não faz o menor sentido esse jogador um dia voltar ao Flamengo. Sabe por quê? A pressão vai ser muito grande. Ele, repito, ele é protagonista do maior erro da história do Flamengo. No primeiro erro de passe dele, seja no Maracanã, seja em qualquer outro estádio, a torcida já vai pegar no pé dele. Não custa nada lembrar que depois desse erro dele na final da Libertadores, ele ainda ficou alguns meses no Flamengo. Ele teve um jogo do Campeonato Carioca contra o Madureira, não me lembro em qual estádio foi, eu acho que foi no próprio estádio de Madureira, a torcida gritando no ouvido dele ali, porque a arquibancada fica perto do gramado, ele caiu na pressão, cara. Ele caiu na pressão, fez cara feia. Então não faz o menor sentido o Flamengo um dia tentar a volta do Andrés Pereira, ainda mais pagando mais de 20 milhões de euros, que é o que o Fulham pede. Outra coisa que não faz o menor sentido é torcedor me perguntar se o Neymar pode pintar no Flamengo. Não, não pode. Primeiro, eu não vejo nenhuma possibilidade, tá, do Neymar deixar o Santos vir para o Flamengo. Segundo, mesmo que tivesse essa pequena possibilidade, os dirigentes do Flamengo não querem contratar o Neymar. Não está na lista do Flamengo, não interessa ao Flamengo, seja contrato de produtividade, seja contrato curto, longo, o Flamengo não quer contratar Neymar. E tá certo, tá? E tá certo, a diretoria não tá errada nesse sentido não, tá extremamente certo em pensar dessa maneira. Respondendo a vocês, o Flamengo não quer contratar Neymar, não existe a possibilidade do Neymar pintar no Flamengo. O Neymar não está na mira do Flamengo. O Neymar não interessa ao Flamengo. Entenderam agora? Não tem chance disso acontecer, tá? Não é um jogador que interessa ao José Boto, não é um jogador que interessa ao Felipe Luiz. Internamente isso já foi até debatido, discutido e todos pensam da mesma maneira, tá bom?
Então ele não vai pintar no Flamengo. Quem pode pintar no Flamengo é o José Botto. Brincadeira, tá, gente? Por quê? Só para contextualizar para vocês aí, eu vou até pegar o vídeo aqui para ver exatamente o que o José Botto disse. O José Botto estava lá na porta do hotel em São Paulo, aí ele foi perguntado sobre Cristiano Ronaldo, foi perguntado os jornalistas presentes, os youtubers, o Gabriel Orfan, acho que o Flazoeiro estava lá também. A galera perguntou, e o Cristiano Ronaldo? Aí ele foi e respondeu, ele quer vir, como se ele quisesse vir para o Flamengo. E saiu rindo, brincando. Gente, é óbvio que foi uma brincadeira. Eu não estou aqui dizendo que os jornalistas, os youtubers noticiaram como se fosse sério. Pelo contrário, está muito claro que eles noticiaram como em tom de brincadeira do diretor do Flamengo, que é português, inclusive. Então, enfim, não tem nada de Cristiano Ronaldo nesse momento. Foi uma brincadeira. E as pessoas estão noticiando, replicando essa notícia, esse vídeo, inclusive publicado pelo jornalista Gabriel Orfan, como se fosse verdade. O Cristiano Ronaldo quer vir para o Flamengo. Gente, não é. O José Botto fez isso brincando, gente. Então, não caiam nessa pilha, tá bom? Basicamente, para Flamengo TV, muito se fala em superação quando o Palmeiras ganha em condições adversas. Hoje, dadas as nossas circunstâncias, desfalques, lesão de Gerson, você acredita que hoje foi o nosso jogo da superação? Não, também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder do campeonato, os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes, talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos o jogo levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação. Jogadores que já estavam mais cansados, né, mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles, para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos que
de preparação assim que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado do rebaixamento até o primeiro. Não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado. É um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, boa noite. Felipe, um jogo com muita condição adversa. Você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar. Você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali. Para montar o time com ele, acredito que seja mais fácil. Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico. E o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alacian, 2 jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencia de 1-0 e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar 2 jogadores do banco, o Ayrton Lucas que vinha sendo muito contestado, você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco, é um bom jogador. Como bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se um time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais, mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais e mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os 2 zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render e feliz por ter dado certo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você próprio, na coletiva após a Copa do Brasil, enalteceu a importância deste confronto. Você disse, eu concordo, isso não define o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente, mas não é um jogo qualquer e não foi um adversário qualquer. Queria saber de você o peso que essa vitória tem para a continuidade do trabalho
nessa reta final de preparação para uma competição importante. Tem um jogo também decisivo na próxima quarta-feira e para você em especial. Havia muitas críticas, né, por parte da crônica especializada e até de parte da torcida com relação aos últimos resultados, a oscilação da equipe. Queria saber de você o peso que tem uma vitória diante do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o de resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez porque o Flamengo exige isso. Okay? Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Na última coletiva eu te perguntei sobre os 2 melhores elencos e hoje, por mais que você estivesse muito desfalcado, conseguiu achar as soluções para a equipe. Jogadores que jogaram fora da posição e foram muito bem. Foi uma grande atuação, parabéns. Você acredita que, por esse jogo, por essa vitória, o Flamengo indo muito bem na segunda etapa, reforça a tese que o Flamengo é o melhor elenco da América, o melhor elenco do Brasil? E uma rapidinha, se me permite, sobre o Gerson. Parece que foi um pouquinho séria a situação, se puder falar sobre ele. Obrigado. Não sei, sinceramente. Vamos esperar mais exames, mas o pé dele travou no gramado e está com dor no joelho. Vamos ver os exames, o que vai acontecer. Sobre o elenco, eu quando sentei a primeira vez eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões, agora podemos melhorar ainda mais esse elenco. E isso aí a gente está muito atento ao mercado, toda semana, todos os dias conversamos sobre isso e quando abrir o mercado a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco, mas o do Palmeiras é muito forte também mas como eu falei para vocês, nem o Flamengo nem o Palmeiras, por ter o melhor elenco, vai ser vitória certa, né? Então, mas isso realmente te dá a possibilidade de lutar por coisas grandes e isso hoje o Flamengo oferece aos jogadores que vêm para cá e aos treinadores que sentam nessa cadeira aqui. Felipe, aqui, boa noite. Hoje você não começou jogando com o Pedro e obviamente que a qualidade que o Pedro tem cobra-se ele o tempo todo sendo titular. Você poderia explicar a sua escolha de não começar com ele, se tem a ver com a grama sintética, dele estar retornando de lesão, né? Ou se foi uma opção técnica mesmo? E assim como também eu pergunto da situação do Everton Cebolinha, porque você não tem o costume de fazer as substituições ainda no intervalo. Poucas vezes você fez isso desde que está comandando o Flamengo e hoje você voltou já com uma substituição, colocando o Michael. Pode explicar também essa escolha de mudar no intervalo? Obrigada. Sim, a escolha do Pedro foi porque, pelo plano de jogo, eu acreditava que o time precisava um jogador mais como o Bruno no ataque, de mais velocidade. E eu acreditava que o Pedro poderia nos ajudar mais entrando no segundo tempo. E como eu já falei para vocês, para mim não existe ninguém mais importante do que a equipe e eles entendem isso, eles entenderam isso. Que o Pedro é um jogador espetacular e hoje entrou e, como eu falei, melhorou e ajudou bastante a equipe. E não tenho dúvida que ele vai continuar evoluindo e melhorando cada vez mais para poder, como eu falo, a hora que o jogador fala no campo e a hora que o campo fala, não tem como segurar um jogador que tem que estar melhor que o outro, né? Então, a partir do momento que esses jogadores, não só o Pedro, senão Pedro, Juninho, Wallace, Bruno, o que tiver melhor falando, vai estar no campo. E
E isso dependendo também da característica que a equipe precisa para o jogo que a gente vai jogar pela frente. E o do Cebolinha também achamos que, como era um jogo mais de associação, um jogo onde o ponta tinha que entrar mais para receber a bola no pé, optamos por começar com o Cebolinha. Ele não se sentiu muito bem fisicamente durante o jogo, acabou tendo alguma dificuldade e optei por trocar no intervalo. Ele mesmo estava reclamando da parte física dele, né? Então é um jogador que, quando está bem, é muito especial e é preciso que ele retome também a melhor forma física que vinha nos últimos jogos, só que agora ele teve uma sequência pesada e deve ter sentido isso mais ainda o gramado sintético, mas é um jogador importante para mim. Felipe, aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre um aspecto específico do jogo, duelo de pressão e saída para o jogo, né? O Palmeiras é um time que pressiona, sufoca muito, tem um jogo de encaixes muito definidos, né? E o Flamengo sempre tenta trabalhar desde a saída, também é um time que sufoca muito. Recentemente, até o Guardiola disse que um dos aspectos que, na visão dele, mais evoluiu no futebol atual é a pressão na saída de bola. Existem muitas variações nesse sentido. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, porque no primeiro tempo o Flamengo teve muita dificuldade na saída e no segundo conseguiu encontrar um pouco mais de espaço. Houve alguma mudança, algum ajuste nesse sentido? Obrigado. Não, na minha visão, tem que rever o jogo, tá? Mas na minha visão, claro, tiro de meta, eles encaixaram e você, claro, quando encaixa, muitas das vezes a solução não é uma saída curta, mas com a bola rolando, eles não encaixavam. Eles optaram por uma marcação individual no Arrascaeta e a gente tinha um homem livre, tanto o nosso zagueiro, o Léo, muitas das vezes tinha espaço e tempo para conduzir a bola, como um dos nossos volantes também estavam muitas vezes com tempo para poder jogar. Só que depois progredir a jogada com esses encaixes é muito complicado. Por isso que eu falei que o Palmeiras ele te leva para um terreno, muitas vezes é como se fosse uma armadilha, né? Abre um meio para você jogar ali e o contra-ataque deles é muito forte. Então, tivemos dificuldade em progredir a jogada, não na saída de bola, na minha visão, mas eu tenho que rever o jogo. No segundo tempo, tivemos um pouco mais de paciência com a bola, verticalizamos um pouco menos e isso deu mais tempo ainda para os jogadores determinantes, como o Arrasca, como o Luiz, o próprio Bruno jogou mais e aí conseguimos ter mais o controle do jogo. Então, principalmente depois da entrada do Danilo e do Varela, também melhorou ainda mais essa posse, até fazer o gol, e depois do gol já realmente o time já optou por tentar defender um pouco mais o resultado. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Felipe, eu queria te perguntar sobre o Ayrton Lucas, a importância do gol para o Ayrton Lucas, um jogador que hoje entrou numa posição diferente, né? Não entrou na lateral, entrou um pouco mais avançado. Qual a importância para um jogador que você conhece tão bem, que já dividiu vestiário, de fazer um gol desse? E já aproveitando que eu falei de um lateral, quero saber se você conta com o Matias Vinha, pelo menos para o banco de reservas, quarta-feira contra o Tátira. Obrigado. Primeiro, falando do Vinha, tá muito perto de voltar, vem treinando com a equipe nos últimos dias. É um jogador destemido, um jogador que tem muita personalidade, muita força de vontade, e eu acredito que ele vai demorar pouco tempo para voltar. Antes do Ayrton Lucas, vamos falar do Alexandro. O jogo que ele fez, espero que ele seja enaltecido pelo jogo completo que esse lateral performou hoje aqui. Uma verdadeira aula de um lateral esquerdo, que é bonito de ver. E o Ayrton entrou na ponta e muito bem também. Entrou muito bem porque ele é um jogador muito rápido, perigoso e como a gente já estava em bloco baixo, ele tanto ajudava a defender, como o contra-ataque dele era muito poderoso e assim foi, né? Então, como eu falei antes, são jogadores que entraram para potencializar a equipe, e no caso do Ayrton, para mim é importante porque assim, ele vinha fazendo bons jogos, muitas vezes até foi elogiado por vocês, mas às vezes é o jogador que está no alvo, né? Quando não faz um grande jogo, ou quando a equipe tem uma oscilação, ele é o primeiro a ser cobrado, então é importante para ele também esse gol a nível individual. Mas, como eu repito, como antes, para mim, a equipe está acima de tudo e eles entenderam bem esse recado. Tô chegando com uma avalanche de bastidor rubro-negro. E agora o assunto é quente demais. A CBF divulgou os áudios oficiais do VAR nos 2 pênaltis marcados na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque. E a repercussão
explodiu nos bastidores. O Palmeiras tá indignado, o Everton e o auxiliar João Martins desceram a lenha no VAR, enquanto o Flamengo questionou até uma expulsão que não veio. E pra botar fogo de vez, José Botto afirmou que um dirigente dos Palmeiras tentou invadir o vestiário da arbitragem. O caso não foi registrado na súmula, mas o clima de tensão é total. Fica comigo até o fim que eu vou te contar o que foi dito no VAR, como o árbitro justificou as decisões e por que essa vitória do Mengão ainda tá doendo lá no Allianz. O primeiro lance que explodiu na partida veio ainda no primeiro tempo. Ramon Abate e Abel, o mesmo árbitro tão contestado antes da partida, marcou pênalti para o Palmeiras após toque de mão de Varela, mas a dúvida surgiu, foi dentro ou fora da área. O VAR Wagner Riway chamou o árbitro pro vídeo e a conversa veio à tona. Acho melhor você dar uma olhada comigo para ficar claro. Revisão para falta fora, ok? Abate analisou, viu o pé de Varela tocando a linha e sentenciou. O pé está dentro, o braço sobre a linha, lance dentro da área, decisão mantida, mas a revolta cresceu do lado rubro-negro. O toque foi sem intenção, o movimento do braço era natural. Mesmo assim, o pênalti foi confirmado, Piquerez bateu, e Rossi defendeu, a torcida explodiu no Maraca, mesmo à distância. E ali começou a tensão, cada decisão era vista como combustível para o barril de pólvora que virou o jogo. No segundo tempo, foi a vez do Flamengo reclamar, e o VAR agir. Arrascaeta invadiu a área e caiu após toque de Murilo. Ramon Abate, Abel mandou seguir, mas o VAR novamente entrou em ação. O defensor fez movimento claro com o braço. Abate, recomendo revisão para possível penal, declarou Wagner Riway. No vídeo, Abate viu o toque no peito de Arrasca, o impedimento claro da jogada, e cravou: jogador imprudente. Ele segura e impede o atacante. Pênalti marcado. A decisão deixou o Palmeiras em fúria. O Everton e o auxiliar João Martins detonaram a arbitragem, chamando a marcação de absurda e acusando o VAR de interferir diretamente no resultado. Mas a verdade é uma só. O lance foi claro, o braço abriu o caminho e o Mengão ampliou a vantagem no placar. E com isso, a vitória por 2-0 ficou carimbada no Allianz. Mas o bastidor, esse ainda estava pegando fogo. Depois do apito final, a bola parou, mas o clima só piorou. José Botto, diretor do Flamengo, denunciou que um dirigente do Palmeiras tentou invadir o vestiário da arbitragem, revoltado com as decisões do VAR. Segundo Botto, a pressão foi forte, a tentativa de intimidação foi clara e a segurança teve que agir. Do outro lado, Anderson Barros, diretor do Verdão, negou tudo e chamou a fala de Botto de mentira. O clima entre as diretorias ficou pesado, a rivalidade explodiu e a súmula não trouxe nada. Mas a pergunta que fica é, se não houve tentativa de invasão, por que o vestiário precisou de reforço de segurança? A verdade é que essa vitória do Mengão doeu, incomodou e ainda vai render. Agora eu quero saber, o que você achou dos 2 pênaltis? O VAR acertou ou errou? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia, dentro de campo, no VAR e até no vestiário. Tamo junto, nação!